lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei, Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joia somos nós da pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas de palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Lá nas mansões celestiais. Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunto então, ó Pai, Senhor, eu quero entender o plano teu, tudo aquilo que reservas muito além dos olhos meus. Dentro do meu coração sempre estás, eu tenho confiado em tuas mãos. Mesmo assim pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol. Pergunto, ó Pai, Pai, por que, ó Pai, tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai,
dessa provação e a tormenta encobre o sol. Pergunto, ó Pai, por que, ó Pai? Por que, ó Pai? tantas dúvidas vêm a mim, O mistério do existir. pergunto ao Pai, oh, Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. E a tormenta encobre o sol. Por que, ó Pai? Por que, ó Pai? Tantas dúvidas vêm a mim, O mistério do existir. pergunto ao Pai, Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Embora não consiga compreender, Em tua mão sempre confiarei, oh, confiarei. acredito em ti, Pai. Olá, querido irmão, querida Igreja Central de Porto Seguro. É um privilégio podermos estar mais uma vez compartilhando o pão da vida. Eu gostaria que você, nesse momento, parasse a sua mente, orasse, pedisse ao Senhor uma bênção especial sobre a mensagem desta noite. E eu convido você a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Grandioso Deus eterno Pai, nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito, Senhor, toque o nosso coração através da Tua palavra. Que o Senhor venha de uma maneira especial falar aos nossos ouvidos. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, nós iremos falar sobre um tema muito importante. Iremos falar sobre a sacudidura. O que é a sacudidura? O livro Preparação para a Crise Final, ele vem nos dando muitos ensinamentos sobre a sacudidura. Um detalhe sobre esse livro é que ele é uma pesquisa, ele buscou no Espírito de Profecia, nos livros de Ellen White, e ele fez uma compilação sobre os últimos acontecimentos da história desse mundo. Então, eu recomendo que você leia esse livro, Preparação para a Crise Final. E o tema, então, da mensagem, como eu havia dito, é sacudidura, a igreja será aprovada. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 9, verso 9. Eu vou esperar que você abra sua Bíblia aí. Amós, capítulo 9, verso 9, diz assim: Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Ou seja, Deus irá sacudir Israel. Israel aqui, ele aparece como a igreja de Deus, a figura da igreja de Deus, do povo de Deus, de todos os tempos, era conhecido como Israel, povo escolhido. Eu gostaria de te dizer que você, hoje, é o Israel espiritual de Deus. Então, no verso, o profeta Amós diz que o Senhor sacudirá a igreja assim como o trigo é sacudido. Vários ensinamentos de Jesus, vários ensinamentos da Bíblia, eles apontavam para a forma do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Então, os agricultores pegavam o trigo era colhido, eles juntavam e agora eles precisavam separar o trigo da palha, separar das impurezas. Eu lembro que os meus pais, até hoje eles plantam e alguns
Algumas culturas como o arroz, como o feijão. O arroz ele já plantou já tem muito tempo, mas o feijão mesmo, quando ele é tirado da roça, ele é posto para secar e depois ele pega o feijão para bater, e quando ele bate, as palhas se misturam com os grãos do feijão. E tem um momento que ele tem que pegar uma bacia ou uma peneira e começar a sacudir o feijão e soprar. E quando você começa a soprar, as palhas saem dos grãos, os pedacinhos de terra saem dos grãos para ficar apenas o grão puro do feijão. Deus ele usa essa forma, essa simbologia para representar que a igreja será sacudida, que a igreja será provada, que nós passaremos por provações e restará apenas os grãos. As palhas sairão, as impurezas sairão do meio do povo de Deus. Deus fará uma limpeza no seu povo, o povo remanescente. O Senhor irá provar, e o que restará desse povo será um povo fortalecido, que passará por grandes provas. Eu gostaria que você também abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Nós temos também um trecho que fala sobre peneiramento. Lucas 22, verso 31. A palavra do Senhor diz assim: Pedro é avisado. Simão Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus estava advertindo Pedro que ele passaria por grandes provações, que Satanás queria prová-lo, que Satanás queria tirá-lo dos caminhos, queria peneirá-lo, achando que Pedro era apenas uma palha. Jesus estava avisando: Pedro, eu estou te avisando e estou orando por você para que você se prepare para as provas que virão. Então, toda a igreja de Deus será sacudida. Definição de sacudidura. Sacudidura é um vocábulo figurativo que designa uma experiência especial de seleção e apostasia do povo de Deus. O grão é sacudido para que os quebrados ou qualquer outro corpo estranho caiam por entre os furos da peneira e a palha seja soprada para fora. Ou seja, a sacudidura ela vai tirar os grãos quebrados, vai tirar as impurezas, como já havia dito. Quais são os 4 fatores? A sacudidura acontece por 4 motivos. Eu gostaria que você se atentasse. O primeiro motivo é o descuido e a indiferença religiosa. Preste atenção nesse slide aí. Diminuirá o número dos que faziam parte desse grupo ao serem sacudidos. Alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Os descuidadosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam o suficiente a vitória e a salvação, para que por elas lutar e angustiasse com perseverança. Não as alcançaram e foram deixados para trás, em trevas, e o seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Anjos maus lhes agrupavam ainda ao redor, mas sobre eles não tinham poder. Perguntei o que havia operado essa grande mudança. O anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Você pode acompanhar, essa citação está no livro Primeiros Escritos, página 271. Ou seja, o descuido e a indiferença religiosa, o descuido com a questão espiritual. Às vezes, a igreja tem estado num estado de dormência, estamos dormindo, não estudamos a Bíblia como deveríamos estudar, não buscamos o espírito de profecia como deveríamos ler, e esse descuido, essa indiferença religiosa nos levará, no momento de provação, negarmos a fé. Então, querido, esse é um alerta para a igreja de Deus. E o que mudou a situação do povo de Deus? O que preparou o povo de Deus para as provas? No final aí da citação diz que foi a chuva serôdia que fez uma mudança.
o que pode nos preparar para as provas que virão mais severas do que a que estamos enfrentando, mais severas do que essa pandemia, será o refrigério do Espírito Santo. A chuva serôdia nos preparará para provas maiores. O segundo fator, a perseguição pela imposição da lei dominical. No livro de 2 Timóteo 3, verso 12, diz assim, todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que querem servir a Jesus de todo o seu coração serão perseguidos. Como defensores da verdade, se recusem a honrar o descanso dominical. Alguns deles serão levados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Ou seja, nós seremos perseguidos quando surgir o decreto dominical, aqueles que não se curvarem ao decreto dominical, aqueles que não adorarem falso dia de adoração, aqueles que não aceitarem o selo da besta, eles serão perseguidos. Olha o que diz o Grande Conflito, página 608. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Ou seja, a igreja será sacudida no decreto dominical. Essa prova será tão grande que aqueles que não se prepararem hoje, o tempo de preparação é hoje, eles deixarão a igreja. E no seu lugar, outras pessoas sinceras de várias denominações, de várias religiões, mas que forem sinceros a Deus, eles preencherão os lugares deixados vazios por aqueles que saíram da igreja. Outro motivo, recusa da mensagem de Deus a Laodiceia. Nós sabemos que hoje vivemos o tempo da igreja de Laodiceia. E no livro de Apocalipse 3, verso 16, diz assim, porque és morno, diz Jesus, a testemunha fiel, não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Os que preservaram em sua indiferença e não receberam a demonstração de Cristo contida na mensagem, a igreja de Laodiceia, serão vomitados ou expelidos do corpo de Cristo no tempo da sacudidura. Ou seja, Deus não permitirá que aqueles que ficarem na mornidão espiritual permaneçam na igreja. Se quisermos ser salvos, se quisermos nos preparar e sermos vencedores das provas que virão, não temos que permanecer mornos. Teremos que buscar o Espírito Santo. E o conselho que Deus dá à igreja de Laodiceia é que nós possamos buscar o colírio para os nossos olhos. E o colírio é o Espírito Santo. Que teremos que buscar as vestes do Cordeiro, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. O nosso caráter tem que mudar. Ou seja, temos que sair do estado de Laodiceia, sairmos da nossa zona de conforto, buscarmos o poder do Espírito Santo. E o quarto e último fator é o conhecimento superficial, que levará muitos a se deixarem desviar por falsas doutrinas. Ou seja, queridos, nós temos que ler a palavra de Deus de maneira constante. Temos que nos alimentar da palavra de Deus, não superficial. Tem muitos adventistas do sétimo dia que não sabem responder qual a razão da sua fé. Que não sabem falar qual é o selo de Deus. Que em vez de buscar na palavra de Deus, ficam buscando o que as pessoas divulgam de vídeo. Aí tem muito adventista dizendo que a marca da besta é um chip. Tem muita gente dizendo aquilo que não tem buscado na palavra de Deus. Aquilo que outras pessoas têm pregado. Então nós temos que nos aprofundar, não ter um conhecimento superficial, mas aprofundado da palavra de Deus. Nós temos que buscar esse tempo que nós temos a liberdade ainda de estudar a Bíblia, a liberdade de estudar a palavra de Deus. No tempo que a palavra de Deus for tomada, o que vai vir ao teu coração? Será que a gente tem a bagagem para as palavras de Deus serem impressas no nosso coração? Será que temos estudado a palavra de Deus de maneira profunda, que no tempo que fomos perseguidos e não tivermos igreja para ir adorar,
como ficará a tua fé? Olha o que diz aqui. Terei no terreno, diz o enganador, como meus agentes, homens que mantenham falsas doutrinas misturadas com justamente suficiente verdade para enganar almas. Também terei presentes pessoas incrédulas que expressarão dúvidas quanto às mensagens de advertência do Senhor, sua igreja. Lê-se o povo e cresce essas admoestações, e pouca esperança poderíamos ter de vencê-los. Mas se pudermos desviar a atenção dessas advertências, permanecerão ignorando o nosso poder e sagacidade. Finalmente, os ganharemos para as nossas fileiras. Testemunhos para Ministros, páginas 475. Temos que ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é o nosso alimento, é o nosso sustento. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós já estamos finalizando. No livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus 7, verso 24. Olha o que diz aqui, ó. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto com aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E Jesus termina explicando, ele diz assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A diferença entre as duas casas é que uma casa era edificada sobre a areia, a outra era edificada sobre a rocha. Sobre as duas casas sopraram os ventos, caíram forte chuva, transbordaram os rios. Mas a grande diferença de uma para outra é que a casa que estava sobre a rocha, ela permaneceu firme. E a casa que estava sobre a rocha significam aqueles que estudam a palavra de Deus, que se aprofundam na palavra de Deus, que estão com a sua fé fundamentada no assim diz o Senhor. Agora, aqueles que apenas ouvem, que não praticam, que não buscam comunhão com Deus, no momento em que os ventos soprarem, que a chuva cair, que os rios transbordarem, mas infelizmente a sua casa não ficará de pé. Querido, meu apelo nesta noite é que você firme a sua casa sobre a rocha. Firme a sua fé sobre a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Hoje temos tempo para jejuar, temos tempo para buscar. Não temos que reclamar de tempo, como disse o pastor Luciano ontem. Muitos têm usado a desculpa da pandemia, da igreja está fechada, para não buscarem a Deus, porque a sua fé é só fundamentada apenas no sermão. São consumidores apenas de sermão, porque quando voltam para sua casa não mantêm comunhão com Deus, ficam a semana toda sem buscar o Senhor. Que você possa tomar essa decisão do teu lado. Nós iremos ouvir uma música. Eu gostaria que você elevasse o seu pensamento ao céu. As provas irão vir. A diferença dos vencedores para os derrotados é que os vencedores irão vencer se eles estiverem firmados na palavra de Deus. Aqueles que não se firmarem serão lançados ao vento, cairão como palha, serão lançados para fora do povo de Deus. Querido, firme a sua fé na palavra de Deus. Sabemos que em breve veremos Cristo Jesus.
precisamos fervor e levar o amor. Desperta-nos, Senhor, reaviva teu povo, derrama teu Espírito Santo, Pai bondoso, coragem e força dá-nos, Senhor. Temos uma missão a cumprir. Rapidamente a vida passa pra mim e pra você. Cada minuto é precioso, muitos precisam saber de Jesus. Enquanto há tempo, enquanto há graça, vamos servir ao Senhor. Reaviva teu povo, derrama teu Espírito Santo, Pai bondoso, coragem e força dá-nos, Senhor. Temos uma missão a reaviva teu povo, derrama teu Espírito Santo, Pai bondoso, coragem e força dá-nos, Senhor. Temos uma missão a cumprir. Eu estarei orando por você. Grandioso Deus, eterno Pai, nós pedimos a tua bênção sobre a tua igreja. Sabemos que provas maiores do que essa pandemia virão. Nós precisamos nos apegar com todo o nosso coração à tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que a nossa casa esteja firmada na rocha que é Cristo Jesus. Abençoe a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus.